Então, continuando, eu estava falando da questão do menu de configurações, né? Que nós vamos ter que amarrar bem esse menu para que esses usuários, se tiverem aí algumas condições diferentes dentro do sistema, vamos supor, só dando um exemplo rápido aqui para nós concluirmos isso, que esse cliente 1 aqui, né, essa empresa 1, ela precise de utilizar formas de pagamento, como cartão de débito, crédito, dinheiro, Pix. Mas essa outra empresa não. Então eu tenho que dar uma possibilidade deles mesmos cadastrarem esse tipo de recurso, as formas de pagamento de forma individual. Tá? Então é só você saber estruturar corretamente isso, né? Montar esse banco de dados de uma forma que ele fique bem estruturado e que cada empresa que se cadastra ali do seu sistema, ele possa ter ali as configurações de acordo com a sua necessidade, ok? Então vamos para a prática, né? Feito ali, falado um pouco sobre o que é essa forma de estrutura aí do sistema SaaS, nós vamos então desenvolver na prática um projeto desse tipo, ok? Aonde eu falei que eu vou estar trabalhando aqui com o sistema de vendas, talvez depois eu reaproveite essa estrutura inicial aqui que eu montar em outros projetos também. Então nós temos que fazer o seguinte: esse banco de dados ele tem que nos dar a possibilidade não só de ter as tabelas e recursos disponíveis do sistema, como eu falei, vou montar um sistema voltado para vendas, mas também eu preciso ter ali uma forma, né, de um painel, de um super administrador, que é o dono do sistema, para ele poder controlar essas empresas, né? Saber aqui como estão os pagamentos, porque quando você trabalha com o sistema SaaS, essas empresas que estão vinculadas a ele, elas pagam uma mensalidade. Então você vai cobrar lá, né, vamos supor, R$ 200 para cada uma dessas empresas que vão se cadastrar e utilizar o sistema. Eu coloquei 6 aqui, mas a limitação é de acordo com a capacidade do seu servidor, tá? Depois eu falo mais disso aí. Isso aqui é só uma explicação inicial mesmo. Aí nesse caso, nós temos que saber se a empresa A está pagando corretamente, né? Ou se eu preciso desativar o acesso dela. Então apenas com um clique nós vamos conseguir desativar o acesso daquela empresa, tá? Então você vai ter todo esse controle, não? Ou melhor, de forma automatizada. Se deu no dia 30, por exemplo, que é a data de pagamento dela, não foi pago, automaticamente ele já corta o acesso. É claro que tudo isso tem que estar em contrato, você tem que combinar, né? Não, após 5 dias vai ser desativado. Então nós vamos ter que programar conforme aquilo que está combinado para cada uma das empresas. E tudo isso vai ter que estar aqui nas informações do nosso projeto. Por onde começaremos? Então vamos lá. Se você é leigo em desenvolvimento de sistema, e esse curso eu vou criar bem detalhado, assim como eu tenho feito todos os meus projetos. Então se você nunca desenvolveu, não se preocupe, né? Vamos desenvolver aqui do zero. O que você vai precisar aí? Vamos precisar primeiro de ter um servidor local, tá? Porque nosso projeto vai ser criado todo na máquina de forma local e no final, quando ele estiver totalmente concluído, aí eu passo as explicações para um servidor de hospedagem, onde nós vamos fazer todos os testes e tudo que for necessário aí para fazer o fechamento do projeto. Inicialmente, então, eu vou pedir para vocês baixarem um programa chamado Champ, porque é um dos servidores locais, né? E é o servidor local que eu mais gosto de utilizar, porque ele se assemelha muito aos servidores de hospedagem. Tem o AMP Server, tem outros servidores também que vocês podem estar utilizando, mas se você não tem baixado nenhum, baixe esse, tá? De preferência. Eu vou estar utilizando a versão do PHP 8, que é a versão mais atual, mas a partir da versão 7.3, caso você tenha instalado, pode usar perfeitamente que vai funcionar, tá? Então não precisa desinstalar o seu só para instalar essa última, né? Desde que esteja pelo menos na versão 7.3 do PHP, para não ficar uma coisa também aí muito defasada. Então faz o download e instala o Champ. Quando você fizer a instalação do Champ, você vai abrir ele e vai iniciar os 2 primeiros serviços que estiverem aqui, ó, que são os serviços de Apache e o serviço de MySQL. Atenção com uma coisa: se tiver outro servidor na sua máquina de banco de dados, um MySQL Workbench, um SQL Server ou qualquer outra coisa do tipo, feche ele, tá? Derrube o serviço dele. Geralmente ele fica aqui, ó, na área de notificação abaixo. O meu aqui deu até uma bugada ali, pronto. Talvez não dê para vocês verem por conta da resolução, mas fica aqui, ó, nessa área próxima ao relógio. O meu, inclusive, já até está aberto aqui, ó. Vou dar um duplo clique, porque às vezes você fecha o servidor local, mas ele continua rodando aqui. Então, se tiver outro servidor, vem aqui, vai com o botão direito sobre ele e feche aquele servidor, tá? Porque não vai funcionar 2 servidores ao mesmo tempo no seu computador. Então, você pode ter alguma dificuldade para poder iniciar ele. Aberto o Champ, que o meu aqui está demorando bastante, agora foi.
Você vai clicar aqui ó, em Start no Apache e em Start no MySQL, para que eles fiquem verde dessa forma e fiquem rodando. Se ele não ficar, é muito provavelmente você tem outro servidor, outro programa de banco de dados que está rodando na sua máquina, que está ocupando essas portas. Tá? Depois que você fez isso, e todas as vezes para poder rodar o seu projeto, você vai ter que fazer isso. Desliguei meu computador, vou dar sequência nas aulas. Abra o Champ e inicie esses dois serviços. Posso clicar aqui? Posso. Ele não fecha totalmente, ele fica na área de notificação, ó, conforme eu acabei de explicar para vocês. Agora, para desenvolvimento dos códigos, eu particularmente gosto de utilizar, porque é muito leve, o Sublime Text. Mas tem muito aluno que gosta de utilizar o VS Code, o Dreamweaver, entre outros editores de código que existe. Qualquer editor de código de sua preferência. Mas nunca desenvolvi? Então tranquilo. Baixa aqui ó, o Sublime Text e instale ele. E depois você vai clicar e vai abrir o seu Sublime Text. O meu está até aberto aqui com outros projetos, mas aí na próxima aula eu já falo né, desse programinha e nós vamos começar então a criar a pasta do nosso projeto aqui.